Existe o tipo de cansaço espiritual que não nasce da ausência de fé, mas do excesso de decepções. Não é necessariamente cansaço de Deus, é cansaço da religião quando ela deixa de ser ponte e passa a ser barreira. Quando estruturas que deveriam apontar para a vida começam a refletir interesses humanos, poder e autopreservação, o resultado quase sempre é frustração. Muita gente continua com sede de sentido, de verdade, de transcendência, mas já não confia nos sistemas que dizem representar Deus. E, diante disso, uma pergunta precisa ser acolhida com honestidade. Quando alguém se afasta da religião, está rejeitando Deus ou tentando sobreviver às distorções feitas em seu nome? Essa tensão não é exclusiva do nosso tempo, ela atravessa o primeiro século. O Evangelho nasce em meio a uma crise profunda, crise política, social e espiritual. Israel vivia sob opressão romana e sob uma liderança religiosa ativa, rigorosa, mas cada vez mais comprometida com poder, controle e manutenção de privilégios. Havia culto, normas, debates teológicos, mas havia também um cansaço espiritual generalizado. Quando a religião se acomoda ao poder, ela perde sua voz profética, e quando isso acontece, o povo continua praticando ritos, mas deixa de experimentar a esperança. E é nesse cenário que o Evangelho de João nos apresenta uma cena simples e silenciosa. João Batista vê Jesus passar e declara: "Eis o Cordeiro de Deus." Evangelho de João, capítulo 1, versículo 36. Não há espetáculo, não há autopromoção. João não centraliza os discípulos em si mesmo. Ele aponta. Toda espiritualidade saudável sabe apontar para além de si. E entre os que ouvem está André. André é um retrato da busca sincera. Ele não abandona a fé por causa da crise religiosa. Ele aprofunda sua busca. Sai do centro institucional e vai para o deserto, seguindo João Batista. Porque ali a fé não está a serviço do sistema, mas do arrependimento, da verdade e da expectativa do agir de Deus. André nos ensina que a crise pode ser um lugar de amadurecimento espiritual. A pergunta não é se estamos decepcionados, mas o que fazemos com essa decepção. Quando André encontra Jesus, o texto diz que eles permanecem com ele naquele dia. João capítulo 1, versículo 39. Antes de qualquer missão, há convivência. Antes de qualquer envio, há presença. A fé cristã não começa com tarefas, começa com relacionamento. E é dessa experiência com Jesus que nasce o testemunho. André encontra seu irmão e diz algo simples: "Achamos o Messias." João capítulo 1, versículo 41. Ele não tenta convencer, não impõe, não faz propaganda, ele convida. Toda fé autêntica gera testemunho e não propaganda. Quando Simão chega até Jesus, o texto diz que Jesus fixa nele o olhar, versículo 42 do capítulo 1 de João. Esse olhar é carregado de esperança. Antes de qualquer correção, há reconhecimento. Antes de qualquer exigência, há chamado. Você é Simão. Você será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Jesus não ignora quem é Simão, mas também não o aprisiona ao seu presente. Ele o chama a partir do futuro que a graça pode construir. Pedro se torna então um retrato vivo da forma como Deus age na história. E a Bíblia não romantiza sua história. Ela expõe com honestidade. Pedro tenta impedir Jesus de ir à cruz. Mateus capítulo 16, versículos 22 e 23. Ele anda sobre as águas, mas afunda quando o medo fala mais alto. Mateus capítulo 14, versículos 29 a 31. Promete fidelidade absoluta e poucas horas depois nega Jesus 3 vezes. Lucas capítulo 22, dos versículos 54 a 62. Mais tarde, já líder da igreja, oscila diante da pressão religiosa. Gálatas capítulo 2, dos versículos 11 a 14. Pedro é instável, impulsivo, limitado, profundamente humano. E, ainda assim, é por meio dele que Deus escolhe iniciar algo novo. Isso revela o coração da graça divina. A graça não apenas perdoa, ela envolve. Todo aquele que é alcançado pelo amor redentivo de Deus é conduzido a participar do seu agir no mundo.
Não porque seja forte, mas porque é sustentado. Não porque seja coerente o tempo todo, mas porque Deus é fiel. Deus está no controle da história, fazendo novas todas as coisas, e ele começa esse processo por meio de gente limitada. Essa compreensão atravessa toda a Escritura e ganha forma madura na carta de Pedro, quando ele escreve à igreja espalhada: como pedras vivas, vocês estão sendo edificados como casa espiritual. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Pedro não fala de um prédio nem de uma instituição, ele fala de uma obra viva, uma construção contínua da qual cada discípulo faz parte. A fé deixa de ser apenas crença e se torna participação. A missão então não começa com a igreja, começa com Deus. É Deus quem age primeiro, quem chama, quem envia, quem sustenta. A igreja existe porque foi convidada a participar da missão do próprio Deus. Não somos protagonistas da história. Somos incluídos nela pela graça. A graça que nos alcança é a mesma graça que nos envolve no agir de Deus no mundo. Isso muda profundamente a maneira como entendemos nossa vocação. Ser pedra viva não significa ser inabalável. Significa ser sustentado. Significa permanecer mesmo depois da queda e recomeçar depois da negação. Confiar que Deus escreve sua história não apesar da nossa fragilidade, mas muitas vezes por meio dela. Como diria o apóstolo Paulo, temos este tesouro em vasos de barro. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Para que fique claro que o poder vem de Deus e não de nós. Após a ressurreição, isso se torna mais evidente. No capítulo 21 do Evangelho de João, Jesus não descarta Pedro por causa da negação. Ele o restaura com perguntas cheias de graça. Você me ama? Então o envia. Apacenta as minhas ovelhas. A graça que restaura é a mesma graça que confia responsabilidade. Perdão não apenas nos devolve paz, devolve o sentido. Essa dinâmica confronta diretamente a postura do espectador. A fé cristã não é um convite à passividade espiritual, nem assistir a Deus agir à distância. Somos chamados a participar. A graça que nos perdoa também nos envia. A graça que nos acolhe nos insere na restauração do mundo. Isso muda a forma como lidamos com o desencanto. As falhas humanas não anulam o agir divino. A incoerência de pessoas não interrompe a fidelidade de Deus. Ele continua fazendo novas todas as coisas e escolhe fazer isso com gente imperfeita, em processo e sustentado pela graça. Crer, então, é mais do que concordar com uma doutrina. É se posicionar, é sair do lugar confortável de quem apenas observa e assumir o lugar humilde e honrado de quem caminha com Deus, mesmo com medo, mesmo aprendendo, mesmo recomeçando. A igreja não é o lugar onde assistimos Deus a agir. É o lugar onde Deus, pela graça, nos chama a agir com Ele. Esse é o convite do Evangelho. Não negar a crise, não romantizar a dor, não abandonar a fé, mas confiar que o Deus que chamou Pedro continua no controle da história e continua transformando espectadores cansados em pedras vivas, participantes da nova criação que Ele está fazendo surgir.